O nome de Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Vamos dar início a mais um culto de adoração a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nesse culto, conforme a Irmandade é bem conhecedora, iremos celebrar louvores ao Senhor. No início desse culto, permitam compartilhar uma experiência que tivemos, eu e o irmão Anderson, que está congregando junto a nós hoje. Ontem nós estivemos com uma pessoa que falou para nós como foi a reaproximação dela com a igreja. Ela foi criada num ambiente cristão, na igreja presbiteriana. Depois a vida fez com que ela deixasse os caminhos do Senhor. E ela narrando para nós que ela teve um encontro com o Senhor numa visita a uma igreja que ela fez ano retrasado. E os louvores, relatando para nós a respeito dos louvores, ele falava assim: às vezes não precisa nem palavra, já percebeu? Que com louvor Deus fala com a nossa alma. Glória a Deus. Então é muito importante, irmãos. Nós, quando você sente de pedir o hino, peça. É Deus operando, é o Espírito Santo trabalhando. Quando formos cantar, cante. Quem tocar, toque em comunhão, mas louvando, abrindo a boca, falando, elevando aos céus louvor a Deus. Porque o Senhor opera através dos louvores. Iniciando esse santo serviço de culto, quem se sente, chamemos um hino. 300. Teve mais irmãos que pediram. Vamos anotar. 300. Quem pediu aqui? 330. 230. 230. 375. 35. Quem mais pediu? 300? Alguém pediu? 300? Oh, irmão. Tá. Então vamos iniciar o santo serviço de culto cantando o hino 300. Hino 300.
Glória ao Senhor. Aleluia. Hino 230. Hino 230. Glória ao Senhor.
Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. O hino parece um pouco longo, é verdade, mas quando você vier ao questionamento se vale a pena, cante esse hino. Vale a pena, porque no dia do Senhor a glória será eterna. Glória ao Senhor. Vamos cantar, irmãos, aguardando o momento da oração, o hino 35. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Aleluia. Querida Irmandade, nesse momento nós iremos aos pés do Senhor em oração. Se for possível, irmão Saulo, irmão, pode orar pela igreja? Pode vir à frente. Quem passou pela portaria pediu que fosse anotado por enfermidades, tribulações, causas, viagens, acidentado, família, testemunhado. Também a irmã Lídia pede oração por câncer, de colega de trabalho. Irmã Lídia, câncer, colega de trabalho do irmão Gerson.
Isso. Ela é colega do irmão, né? Isso, tá. Então vamos lá. Colega de trabalho do irmão Gerson está sofrendo de câncer, chama-se Lídia e pede a nossa oração. Ficou melhor assim. A irmã Isabel, a irmã que registra os pedidos e também os milagres no livro de orações, pede oração por causa. Pois não, irmã? Sim, sim. Vamos orar pela Lorena. Lorena Vitória. Vai ter vitória na vida da Lorena, hoje, se Deus quiser. Ana Clara Souza, tentativa de suicídio. A Maria do Socorro, mãe da Sirlene, oração por enfermidade. A Renata e o Giovanni pedem oração por causa. Quem pede é porque confia, e nós confiamos na providência não da oração que vai ser elevada aos céus, mas na providência que vem do trono da glória do nosso Deus. Então, em comunhão, igreja, busquemos a face do nosso Deus com oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória ao Senhor. Aleluia, Jesus. Santo é o Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Santo é o Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Santo, santo é o Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Santo, santo é o Cordeiro. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Glorioso Deus. Aleluia, Jesus. Glória, glória, Jesus. Aleluia, Jesus. Santo, 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 santo és o teu nome, Senhor. Glorioso Criador, no nome amado de Jesus Cristo, nossos joelhos se curvam na tua presença mais uma vez, rendendo graças, Senhor, por esta manhã. Aleluia, estarmos dentro da tua casa, louvando e te glorificando o teu nome. Eterno Deus, aleluia, somos gratos, Senhor, pela esta oportunidade de estar dentro da tua casa. Aleluia, porque outras horas, outro tempo, não estávamos aqui, não éramos dignos de estarmos, mas nesta manhã Tu nos concedeste essa oportunidade de falar juntamente com os céus. Glória ao nome do Senhor. Aleluia, e nesta manhã, Senhor, por estes hinos cantados, nós já sentimos que a Tua presença está entre nós. Glória ao nome do Senhor. Aleluia, sabemos que nada somos e nada podemos, Senhor, mas nós creiamos, Senhor, que temos um Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra. Aleluia, e nesta manhã, aleluia, nós sabemos já, Senhor, já sentimos dentro do nosso coração que a Tua presença se faz presente dentro desta casa, Senhor, nos ajuda, aleluia, nos dá guia, Senhor, nos dá direção, mostra o Teu poder entre nós, Senhor. Aleluia, cumpra a sua palavra dentro desta casa, dessa manhã, Senhor. Eterno Deus, aleluia, no nome amado de Jesus Cristo, Senhor, nós vamos Te apresentar quantas, aleluias, pedidos de, aleluia, de oração. Quantos pede por enfermidade, Senhor, tribulação, por causas, por viagem, aleluia, por acidentados, por família, por testemunhados, Senhor, glória ao nome do Senhor. Quantas responsabilidades, Senhor, estarmos na Tua presença neste momento, apresentando esses pedidos de oração, aleluia, porque nós somos homens e carnais e mal sabemos fazer, cuidar da nossa própria vida, Senhor, mas foi incumbido a nós, Senhor, fazer esta oração, aleluia, glória ao nome do Senhor. Nós vamos Te entregar esses pedidos de oração, aleluia, toma conta por caridade, Senhor. Quantos confiam, aleluia, em homens, em cavaleiros, mas nós confiamos somente em Ti, Senhor. Nesta manhã nós vamos Te pedir, Senhor, toma conta desses pedidos de oração, aleluia, vai em encontro de cada um que fez, colocou o seu nome, aleluia, nesses pedidos de oração,
oração, representando os seus familiares, Senhor. Aleluia, vai ao encontro de cada um, coloca eles em liberdade para que o teu nome possa ser glorificado, Senhor. No caso da Lídia, Senhor, da irmã Isabel, da Ana Clara, Senhor, da Maria do Socorro, da Renata, Senhor, aleluia, são nomes mencionados e quantos outros tem, aleluia, mas nós não podemos fazer nada, interceder por nada, mas nós conhecemos um Deus que tudo pode, que neste momento passeia pela terra. Ah, Senhor, como a tua presença está gostosa neste lugar, nós cremos, Senhor, que o teu anjo vai descer nessa terra e vai passear em cada casa, em cada pedido de oração nesta manhã, Senhor perfeito. Nós cremos, Senhor, que a tua mão celestial, aleluia, vai passar nesses lugares, aleluia, Senhor, faz um movimento diferente nesta manhã. Nós precisamos, Senhor, sentir a tua presença, nós precisamos sentir a tua glória, nós precisamos de ti pertinho de nós, Senhor, porque sem tu nada somos e nada podemos fazer, mas nesta manhã nós cremos que tu é um Deus todo-poderoso, criou os céus e a terra, e nesta manhã tu vai criar um caminho para o teu povo, nesta manhã tu vai criar, Senhor, algo novo, para que nós possamos glorificar a ti, Senhor. Apresentamos também, aleluia, o ministério da tua casa de oração, aleluia, toma conta de cada um deles, Senhor, naquilo que eles precisarem fazer, na onde a nossa mão não alcançar, Senhor, coloca a tua mão. Aleluia, ao nome do Senhor, aleluia, guiando os teus servos para melhor fazer a tua vontade, aleluia, apresentamos também, Senhor, aleluia, as autoridades civis, militares, Senhor, glória ao nome do Senhor, vivemos uma expectativa de vida melhor, Senhor, aleluia, mais uma guerra daqui, uma guerra dali, e o teu povo não sabe para onde vai caminhando, a glória ao nome do Senhor, mas nesta manhã nós vamos te pedir, Senhor, coloca a paz entre o teu povo, coloca paz entre os governantes, Senhor, para que possamos assim fazer melhor a tua vontade, Senhor. Ah, Senhor, nesta manhã nós vamos te pedir uma coisa, aleluia, que a tua presença esteja entre nós, Senhor, aleluia, sabemos, Senhor, que somente tu pode, aleluia, aliviar e visitar a cada coração, e se for da tua vontade, Senhor, aleluia, visita o teu povo por caridade nesta manhã, Senhor, eterno Deus e bondoso Pai Celeste, nós vamos te pedir também, Senhor, que nesta manhã tu envia do céu um passo da sua santa e bendita palavra, fale com as nossas necessidades, Senhor, aleluia, e cura a tua querida irmandade, Senhor, naquilo que eles estão precisando, aleluia, olha por nós, nos guia, dá uma direção excelente para este culto, Senhor, que aqui somente seja feita a tua vontade. Graças te damos por tudo, por esta, aleluia, oportunidade de estarmos na tua presença, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que vive hoje e eternamente. Amém. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deus seja louvado. Amém. Deus te abençoe. Glória a Deus. Glória ao Criador. Aleluia. Quem se sente, querida irmandade, chamemos outro hino. 377. Hino 377.
Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. O momento que nós estamos, querida Irmandade, é para contarmos os feitos que o Senhor tem feito nas nossas vidas, que temos alcançado das mãos do Senhor. Então, se você tem algum voto para pagar, alguma graça que você alcançou, que você sabe que foi Deus que fez na sua vida, venha agradecer ao Senhor. Estamos na liberdade dos testemunhos, o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Agradeço a Deus pelo perdão dos meus pecados, pela coroa de vida eterna que o Senhor me oferece nos céus, se assim permanecer uma filha fiel até o fim. Agradeço a Deus também que com 13 anos de idade o Senhor me chamou nos seus caminhos santos, colocou o dom da música, preparou um dos seus filhos para ser o meu esposo e nos presenteou também com a filha. Irmandade, eu quero agradecer a Deus, porque quem estava domingo passado aqui às 18h30, Deus mandou uma palavra muito maravilhosa, quem se lembra, usou na boca do irmão Rodrigo, que nessa semana ia aparecer, Deus ia aparecer na vida de uma pessoa. Deus falou grandemente conosco. Irmandade, se cumpriu essa palavra na minha vida. Essa semana eu não poderia ficar no banco e não contar para a Irmandade. Então, quando Deus envia a palavra, Ele cumpre. Não deixa a gente nem confundido e nem envergonhado, Irmandade. Como é conhecimento da Irmandade, bateram no carro do meu esposo, que ele é Uber, ele estava 2 semanas sem trabalhar, a gente estava muito aflito. E Deus, por misericórdia, abriu uma porta para mim, porque eu estou parada agora, recebendo o benefício. Deus apareceu na minha vida e preparou para mim estar fazendo. Não tenho vergonha de falar, Irmandade, eu estou fazendo faxina 2 vezes na semana para uma doutora. Irmandade, eu estava ali na casa dela trabalhando e eu estava muito angustiada porque meu esposo estava em casa, ele também já não aguentava ficar em casa. Irmandade, de uma forma tão especial, essa semana a palavra veio falando conosco e apareceu, Irmandade, um pastor ali de Jandira, que ele estava alugando carro de Uber. Grande foi a alegria do nosso coração, a gente foi ver aquele carro ali, conversamos com aquele irmão também. Ele falou, irmãos, vocês precisam dar R$800, que seria o calção do veículo, para vocês pegar o carro e começar a trabalhar. Grande foi a alegria do nosso coração, mas ao mesmo tempo a tristeza, porque nós não tínhamos nenhum real. Então, Irmandade, voltamos para casa, mas eu estava muito confiante na palavra de Deus. Então, Irmandade, quando eu cheguei em casa, nós fomos orar, isso na terça-feira, para a Irmandade ter mais ou menos uma ideia. Quando foi na quinta-feira, Deus apareceu com providência. Eu não vou mentir, aquela minha patroa pegou, me ajudou, Irmandade, com a metade do valor. E teve outro anjo também que Deus abençoou, que também nos preparou, que além da quantia de R$800, Deus preparou R$954. Então, esse é o motivo de eu estar levantando e agradecendo a Deus, que amanhã meu esposo vai estar pegando o carro e vai estar trabalhando. Não tenho vergonha de levantar e agradecer o nome de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Quero agradecer também que hoje a alegria do meu coração é ver minha amiga, que nós fomos criados na infância, Aline Jandira. Desde 5, 6 anos, estudamos até junto. E quando eu voltei do interior, eu senti de visitá-la. Eu fui na casa dela, Irmandade. Ela estava muito aflita, porque ela falou, Rosana, eu estou desempregada. Eu estou desesperada porque eu quero trabalhar, só que não abre as portas. Eu falei, você confia em Deus, porque Deus pode tudo, Deus é o dono de tudo, Ele pode abrir porta para você. E eu vim para casa, Irmandade, eu fiz um voto. Se Deus abrisse a porta para ela, eu não teria vergonha de agradecer o teu santo e bendito nome. Quando foi domingo passado, ela pegou e passou mensagem e falou, Rosana, eu vou começar a trabalhar na segunda-feira. E mandou a foto do crachá dela, Irmandade, ali eu fiquei muito contente. E ontem mesmo eu convidei ela para vir hoje congregar. Ela falou assim, eu vou sim, Rosana. Eu falei, você quer ir às 10 ou às 18 horas? Ela falou, não, quero ir às 10 horas. Então, Irmandade, essa é a alegria do meu coração. Eu não poderia ficar no banco sem contar isso para a Irmandade, porque quando Deus manda a palavra aqui em cima, não duvide, porque Deus cumpre a palavra no meio dos seus filhos. Irmandade, quero agradecer a Deus por tudo. Orem para mim, pela minha família, para que possamos melhor servir a face de Deus na terra. E nas minhas fortes orações não vou esquecer nenhum de vós. Agradeço a Deus por essa força. Deus seja eternamente louvado. Amém. Glória a Deus.
Deus seja louvado. Amém. Me levanto perante a Irmandade para agradecer a Deus por tudo bem que Ele tem feito na minha vida, na minha família, tem nos guardado até o presente momento. Eu quero compartilhar com a Irmandade, pouco tenho vindo, verdade, venho só aos domingos, mas eu conversando um dia desses com o servo de Deus, o irmão Rodrigo, Deus preparou da gente, nós vamos nos mudar para Salto. E eu perguntei para ele qual era a igreja mais próxima de Salto, ele me falou que é Sorocaba. Domingo passado me alegrei muito, eu pedi uma resposta para o Senhor, senti grande a visitação de Deus aqui e vi os nossos futuros irmãos lá daquela igreja. Estou um pouquinho triste de deixar essa querida Irmandade, aos pouquinhos estava começando a conhecer o rostinho de cada um, mas era o desejo do meu coração ir embora para o interior. E Deus preparou de uma forma extraordinária, não sei qual é o movimento que Ele vai fazer conosco lá, temos que pegar uma rodovia também para chegar até lá, não sei qual é o horário dos cultos, mas, assim, com todo o coração, quero agradecer a Deus e que a Irmandade de lá possa me receber, os irmãos aqui também, por esse tempo que eu estava aqui, meio que escondidinha, meio que anonimato, que nem o irmão falou, mas sempre ali em oração, vendo a live. Agradeço a Deus por ter me dado essa força. Conheci esse povo na igreja de Itapevi, quando foi inaugurada, eu estava lá, Irmandade grande, foi uma festa, mas por um determinado tempo, nós ficamos um pouco afastados. Mas Deus me deu uma grande força. Um dia, ouvindo na rádio, eu ouvi um irmão falando da igreja de Alphaville. E foi aonde eu comecei a pedir força a Deus para estar aqui com todos vós. Então, eu agradeço, peço a oração da Irmandade, que Deus possa nos abençoar a nossa ida para lá. E, se de repente, quando nós vamos para cá, que a gente possa congregar com os irmãos, e se eu não ver os irmãos aqui e não ver lá, quem sabe a gente vê no reino da glória. Amém. Por essa força, Deus seja louvado. Amém. Glória. Benção. Quem sabe não começa uma obra na casa dela, em Salto? É só abrir, irmã. Abre o coração, começa a irmã mesmo lá. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Agradeço a Deus por essa oportunidade de estar aqui no meio de vós. Sou eu grato a Deus que Deus preparou da gente estar aqui congregando com essa cara Irmandade. E grande era o desejo de eu estudar música. Eu estudei a música um tempo atrás, tinha parado, e eu perguntei para o Senhor, Senhor, prepara a condição para mim de eu voltar a estudar música. E eu agradeço a Deus que Deus me preparou um instrumento, me preparou o método. Glória. Cheguei aqui um dia com uma aflição muito grande no coração, perguntando para o Senhor, Senhor, se Tu está comigo, me dá um sinal que Tu está na minha vida. Sentei ali no banco de cabeça baixa, o irmão pegou um método, levou até mim e falou, esse aqui é para você estudar. Ali naquele momento eu vi que o Senhor estava na minha vida. Eu agradeço a Deus que, passados uns dias, o Senhor me preparou um instrumento. É um instrumento difícil o trompete, de você aprender. E eu agradeço a Deus que eu vim para pegar as notas, não estava conseguindo. Mas hoje eu agradeço a Deus que na aulinha de música, junto com a orquestra, eu consegui tocar o hino junto com eles também. Sou eu grato a Deus porque não tenho força nenhuma, mas o Senhor me avalia. Glória é o nome santo do Senhor. Peço a essa Irmandade que continue orando a Deus por mim, pela minha família, para que melhor nós possamos servir ao Senhor. Também, essa semana, eu vim num culto no domingo, saí direto do trabalho e vim para cá. Minha esposa veio de casa e aqui nós fomos embora. Deus mandou a palavra e na palavra que o servo de Deus estava exortando, e na exaltação ele falou para mim, você crê, irmão Henrique, na obra do Senhor? E eu falei com o Senhor do banco, eu nasci para quem morro crendo nos milagres do Senhor. E essa semana eu precisava fazer o documento da minha moto, que já está para vencer, e eu não tinha condição nenhuma. Eu falei, Senhor, está nas tuas mãos.
seja feita a tua vontade. Eu agradeço a Deus que o Senhor me preparou a condição, a moto está com o documento feito e eu estou aqui louvando e glorificando o Senhor, porque a gente não é nada, mas o Senhor é tudo na nossa vida. Peço à Irmandade que me ajude nas orações, para que melhor eu entenda o método de estudo do Bona também, para que eu entenda os hinos e consiga tocar um louvor perfeito para o Senhor. Porque o homem não precisa de louvor, mas toda honra e toda glória o Senhor precisa, porque se não é Ele na nossa vida, a gente não é nada. Eu agradeço a Deus por tudo, por essa força. Deus seja sempre louvado. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Estão todos em paz, irmãos? Glória a Deus. Eu nunca contei esse testemunho, irmãos, mas está escrito na palavra que os sinais do Senhor seguirão aqueles que crerem. E muitas das vezes, irmãos, os sinais, ele vem antes do que o tempo que você precisa crer no Senhor. O Senhor confirma o favor dele na tua vida antes. Todos nós, irmãos, somos conhecedores dos favores do Senhor na vida da Júlia, filha do Anderson e da Érica. Mas, irmãos, tem uma coisa que aconteceu quando nós éramos jovens, faz tempo, tinha cabelo, era magro, é outro vida. Já foi bonito, sim, irmão. Minha mãe fala que até hoje eu sou. Mas quando a gente era jovem, teve uma moça chamada Cíntia, que ela foi acometida do câncer no intestino, ali na igreja da Congregação Cristã no Brasil, em Jandira, na igreja central. Uma moça adorável, uma caríssima serva de Deus, uma jovem muito temente ao Senhor. E ela foi acometida daquela enfermidade e a igreja orava, ela buscou o tratamento. Mas um dia ela estava muito debilitada, a mocidade se reuniu para orar. Creio que só as moças, foi só as moças, né? As moças foram no hospital orar por ela. E a irmã Érica orou por ela. Irmãos, depois daquela oração, o Senhor restituiu a saúde da Cíntia com plena saúde. E o nome de Deus está sendo glorificado. O sinal chega antes. Tem um caso, esse eu vou apanhar. Um caso de uma criança com 3 meses de idade, que ela estava na igreja, na cidade de Promissão, no colo da avó, da Obra da Piedade. E, irmãos, eu não sei se durante a palavra, não sei se antes do culto, porque a avó Isaura, ela conta, ela está com 80 e poucos anos, ela mudou um pouco a interpretação desse testemunho. Mas o fato é que onde estavam as irmãs da Obra da Piedade, elas estavam sentadas todas juntas, pingou sangue, gotejou sangue sobre todas as irmãs, o véu das irmãs, e sobre uma bebezinha que estava no colo da avó. Todo aquele material, macacãozinho, os véus, foi tudo recolhido, foi para a sede da igreja e não tem explicação. Mas passados uns tempos, essa criança é minha esposa, nós nos casamos e ela foi diagnosticada com uma enfermidade no sangue. Não podia gerar em virtude de alguma coisa que tinha no sangue. Mas como os sinais seguem aqueles que creem no Senhor, o Senhor curou a enfermidade dela também e ela pôde gerar.
E o nome de Deus está sendo glorificado também nessa manhã. Eu não sei o que você veio buscar, mas o Senhor fala, olha para trás, eu já te dei esse sinal. Vamos, irmãos, dos anúncios que temos para fazer. Nós temos cultos presenciais todos os domingos, 10 e 18h30, às terças-feiras, 14 horas, quarta, 20 horas, sábado, 10 da manhã, só com as irmãs. O culto manteve-se às 20, então, dos jovens? Então, e o culto presencial, né? Então vai ter 4 cultos aos sábados, 10, 14, 16 e 20. Então, a partir do próximo sábado, o culto dos jovens acontece às 16 horas, presencial. E os cultos online acontecem de segunda a sexta, às 10, 14 e 20 horas. Aos sábados, 10, 14, 16 e 20. E aos domingos, 10, 14 e 18h30. Sempre tem um culto da CSA para nós ouvirmos, para nós compartilharmos, não querendo mudar as pessoas de igreja, mas levando esperança aos corações que estão abatidos, que estão contristados. Próximo domingo, 10 da manhã, haverá unção durante o serviço de culto, nessa congregação às 10 e às 18h30, e também na terça-feira, feriado, dia 7 de setembro. Um culto que certamente o Senhor abençoará muito. E às segundas-feiras temos reunião com oração aqui nessa igreja às 19 horas. E todos os domingos, 8 horas da manhã, temos aula de música nesta congregação. Não nos esqueçamos, irmãos, pelas obras que ouvimos, nós precisamos estar sempre atentos, oferecendo ao Senhor uma parte da bênção que o Senhor tem colocado nas nossas vidas, oferecendo alimentos não perecíveis, roupas, calçados em bom estado, para que sempre nossos irmãos, aqueles que às vezes nem podem vir congregar por falta de condição, possam ser alcançados com suprimentos, também com uma oração, com uma bênção que o Senhor sempre oferece, e que as famílias possam ser restabelecidas também. Próximo domingo, 4 horas, né? Próximo domingo, 4 horas da tarde, ensaio musical nessa congregação, toda a igreja convidada a participar. Mais algum anúncio, irmão Rodrigo? Tá. Vamos orar ao final, na última oração, pelo irmão Josué, que está enlutado, que perdeu seu pai, esposo da irmã Lourdes. Pronto. Quem sente, chamemos um hino para a palavra. Vamos cantar o hino 177, 177.
Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje eu tô de prosa, viu, Irmandade? Vou contar mais um testemunho para vocês agora. Esse final de semana, eu e o irmão Anderson também, o Senhor deu a graça o Senhor permitiu de nós fazermos uma viagem para um outro estado. E nós estávamos, irmãos, com os filhos assim, casualmente encontramos uma outra família de servos de Deus. Uma família que a gente conhecia de longe, nunca tínhamos tido nenhum tipo de intimidade. Uma pessoa, um irmão muitíssimo próspero, talvez uma das pessoas mais prósperas que a gente tenha conhecido. Muito, tem acho que 30 mil funcionários, um negócio absurdo. E nós estávamos conversando com os filhos assim, e falando onde ele congrega, o ancião, a palavra que ele ouviu. E uma hora ele parou e falou assim: rapaz, a gente é muito sortudo, né? Porque o nosso concorrente não pode ouvir essa palavra, porque ele não é servo de Deus. As pessoas com quem a gente convive, a gente leva muita vantagem com as outras pessoas. A gente vai na igreja e Deus fala exatamente o que a gente precisa ouvir, a nossa necessidade. Os irmãos vê, irmãos, não tem classe social, não tem condição, todos reconhecem os favores do Senhor. É a palavra, são os mistérios do Senhor, é agora. Então, se você trouxe alguma petição, fique em comunhão, o Senhor dará a palavra a um dos teus servos e tenha certeza, vazio você não volta para casa. Ficamos nessa comunhão, o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Irmão André, tem a palavra? Irmão Saulo, irmão Léo, os demais irmãos, irmão Samuel, irmão Gerson, os demais irmãos, irmão Marquinhos. Pronto, irmão Rodrigo. Não. Eu fiz a introdução, é para você, não é para mim, não. Glória a Deus. Vamos ler, queridos irmãos, no livro do profeta Ezequiel. Ezequiel fica depois de Lamentações, depois de Jó, Salmos, Provérbios, Cantares, Isaías. Tá falhando? Lamentações, vem Ezequiel. Ezequiel 38. Glória a Deus. A leitura é muito extensa, irmãos, mas vamos ler um pouco mais rápido para ver se nós conseguimos ter a interpretação do texto. Ezequiel 38, lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. O título diz: Profecia contra Gog. Veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e profetiza contra ele. E dize: Assim diz o Senhor Jeová:
Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. E te farei voltar e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos bizarramente, congregação grande, com escudo e rodela, manejando todos a espada. Persas, etíopes e os de Puti, com eles, todos com escudo e capacete. Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, da banda do norte, todas as suas tropas, muitos povos contigo. Prepara-te sim, dispõe-te, tu e todas as tuas congregações que se reuniram a ti, e serve-lhes tu de guarda. Depois de muitos dias serás visitado. No fim dos anos virás à terra que se retirou da espada e que veio dentre muitos povos aos montes de Israel, que sempre serviram de assolação. Mas aquela terra foi tirada dentre os povos, e todos eles habitarão seguramente. Então subirás, virás como uma tempestade, far-te-ás como uma nuvem, para cobrir a terra, tu e todas as tuas tropas, e muitos povos contigo. Assim diz o Senhor Jeová. E acontecerá naquele dia que terás imaginações no teu coração, e conceberás um mau desígnio, e dirás: subirei contra a terra das aldeias, não muradas, virei contra os que estão em repouso, que habitam seguros, todos eles habitam sem muro, e não têm ferrolhos nem portas. Isso a fim de tomar o despojo, e de arrebatar a presa, e tornar a tua mão contra as terras desertas que agora se habitam, e contra o povo que se juntam dentre as nações, o qual tem gado e possessões e habita no meio da terra. Sabá e Didã, e os mercadores de Tarsis, e todos os seus leõezinhos te dirão: vens tu para tomar o despojo? Ajuntaste o teu bando para arrebatar a presa, para levar a prata e o ouro, para tomar o gado e as possessões, para saquear grande despojo? Portanto profetiza, ó filho do homem, e dize a Gog: assim diz o Senhor Jeová: não o saberás naquele dia, quando o meu povo de Israel habitar com segurança? Virás, pois, do teu lugar das bandas do norte, tu e muitos povos contigo, montado todos a cavalo, grande juntamente exército numeroso. Subirás contra o meu povo de Israel como uma nuvem, para cobrir a terra. No fim dos dias sucederá que hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu me houver santificado em ti os seus olhos, ó Gog. Assim diz o Senhor Jeová: não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos, pelo ministério dos meus servos, os profetas de Israel, os quais naqueles dias profetizaram largos anos, que te tirarei a contra eles? Sucederá, porém, naquele dia, no dia em que vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Jeová, que a minha indignação subirá aos meus narizes. Porque disse no meu zelo, no fogo do meu furor, que naquele dia haverá grande tremor sobre a terra de Israel. De tal sorte que tremerão diante da minha face os peixes do mar, as aves do céu, os animais do campo, e todos os répteis que se arrastam sobre a terra, e todos os homens que estão sobre a face da terra, e os montes cairão, e os precipícios se desfarão, e todos os muros desabarão por terra. Porque chamarei contra Gog a espada sobre todos os meus montes, diz o Senhor Jeová. A espada de cada um se voltará contra seu irmão, e contenderei com ele por meio da peste e do sangue, e uma chuva inundante, grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre farei cair sobre ele, e sobre as suas tropas, e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Assim eu me engrandecerei e me santificarei, e me farei conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. Amém. Glória ao Senhor. Irmãos, é uma leitura extensa, mas é uma profecia muito profunda, que foi relatada novamente por João no Apocalipse. Os judeus, muitas igrejas narram esse capítulo como sendo o dia da volta do Senhor. Aqui narra, irmãos, a profecia de Ezequiel. Ezequiel, ele exerceu o ministério como sacerdote e profeta durante o cativeiro do povo judeu na Babilônia. Por mais de 20 anos, ele se fez um profeta no meio do povo escravizado. Além disso, Deus permitiu que na beira do rio Quebar, ele conseguiu montar uma escola de profetas. Logo, irmãos, aqui fica para nós um ensino, que ainda que ele estivesse no meio da prova, ainda que ele estivesse escravo,
ele nunca deixou as bocas fechadas, nunca deixou que o Espírito de Deus se manifestasse na vida dele. Antes, ele escreveu, transcreveu profecias e criou um lugar, um ajuntamento, onde pudesse haver outros profetas. Porque, irmãos, não importa a prova, mas a missão que você tem, ela tem que continuar. O Senhor nos ensina a andar para frente. E assim foi Ezequiel. Ele construiu essa escola, ele profetizou, ele foi sacerdote do povo, e os transcritos dele estão vivos até os dias de hoje. Foram lembrados depois de séculos por João, dada a importância que tem esse texto para a literatura bíblica, e a palavra é o que o Senhor tem nos demonstrado, tem nos requerido nesta manhã. Confirmado pelos hinos que cantamos, irmãos, porque o Senhor opera, o Espírito Santo é gentil e Ele vai direcionando a nossa vida, vai direcionando a maneira como nós devemos nos portar, o que devemos passar para a igreja. E a profecia que nós lemos há pouco, de Ezequiel, ela nos lembra de quando o Senhor apareceu para Ezequiel e ele escreveu essa profecia contra uma cidade, que até hoje ninguém sabe qual é. Não é isso, irmão Rodrigo? É um povo que não tem justificativa, mas é um povo que ele convida que o povo venha, que venha contra o povo de Israel, para que possam ser destruídos. Aqui ele narra a paz, aqui ele narra que o povo está em segurança. Então é um tempo, imagina os irmãos, que eles estavam todos escravizados naquele tempo. Mas pelo Espírito de Deus que veio sobre Ezequiel, ele escreveu um tempo futuro e desconhecido. Ele mesmo não alcançou, porque ele profetizou por 20 anos e depois morreu na Babilônia. Ele morreu como escravo. Essa é a memória que se tem desse profeta. Mas ele deixou escrito um cenário de que haveria paz sobre o povo. Ele deixou um cenário, amados irmãos, de que não haveria trinca na porta, que não haveria muros nas casas, que o povo estaria em paz. E dada aquela paz, dada aquela simplicidade do povo, porque quem está tranquilo não se preocupa, quem está feliz não tranca a porta, não fecha a janela, não é verdade? Então, dada a simplicidade, porque estavam aquele povo vivendo a graça, a plenitude da alegria, da segurança, despertou nesse povo, a qual a profecia se dirige contra, esse povo de Gog, falando assim, já que eles estão displicentes, vamos lá e vamos conquistar aquele povo. Vamos pegar o despojo. O que é o despojo, irmãos? O despojo, quando você conquista alguma coisa, você mata todas as pessoas e pega o despojo, pega o que eles têm de riqueza, pega as crianças, pega as mulheres e leva embora. E faz escravo, pega como propriedade sua. Então, visto que aquele povo estava tranquilo, aquele povo estava em paz, despertou no povo de Gog que eles viessem saquear, que eles viessem destruir, que eles viessem sequestrar, matar, enfim, causar destruição. Só que a segurança daquele povo, amados irmãos, não era uma segurança de guarda, não era uma segurança de uma lei, não era segurança de condição financeira, não era segurança de um bom emprego, não. Era uma segurança, era a plenitude da preparação de Deus. Aqui é uma profecia que fala sobre a segurança daqueles que estão em Deus. E a palavra do Senhor para nós, nesta manhã, irmãos, o Senhor nos desperta a respeito dessa passagem, desse texto bíblico tão importante na literatura bíblica, para que você entenda de uma vez por todas. Você não precisa temer a paz. Você não precisa temer estar tudo bem na tua vida e vem uma aflição na tua vida e falar, Senhor, até quando vai estar tudo bem?
Porque se está tudo bem é porque eu vou passar por alguma provação. Não é verdade? O crente às vezes tem medo de ser abençoado, irmãos. Irmãos, onde o Senhor colocou a benção, o mal não prosperará. A palavra do Senhor fala a respeito de um levante contra o povo protegido por Deus, um povo que alcançou a segurança e aquele povo foi destruído. Irmãos, querida igreja, não haverá perturbação nos teus termos. Pode ficar em paz, volta para tua casa feliz. Creia somente e tu verás a glória de Deus na tua vida. Quando, irmãos, esse povo estava escravizado e esse profeta começou a escrever essas coisas, não faz sentido, irmãos. Não faz sentido quem está no pó falar de exaltação. Mas hoje o Senhor fala que tem coisa que não faz sentido na tua vida, na minha vida, na vida da igreja, porque é o favor do Senhor sobre nós. Irmãos, vai em paz para a tua casa. Se há a proteção de Deus sobre a tua vida, e há a proteção de Deus sobre a tua vida, mal nenhum chegará na tua tenda. Recebamos essa palavra como vinda de Deus. Aqui nós lemos um texto longo para mostrar que a profecia ela desperta o povo como se fosse dá uma cutucada naquele povo que viria afrontar, porque é uma anunciação. Nós falamos, o Senhor nos despertou para contar um testemunho há pouco, que a preparação do Senhor, os sinais, às vezes vêm antes, não é verdade? Aqui a palavra também é um sinal que veio antes. Irmãos, fique em paz. A tua vida é paz, a tua vida é união, a tua vida é prosperidade, a tua vida é fé, é crença, é alcançar os favores do Senhor na tua vida sempre. Não ficará confundido, não ficará envergonhado. A palavra do Senhor hoje veio não como uma sentença, a palavra do Senhor veio como uma mola propulsora. Vai à frente sem medo, que o Senhor é contigo. Irmãos, querida igreja, o homem morre de preocupação. O homem morre de medo. Medo de perder o emprego. Medo de ficar doente. Medo que as coisas não dê certo. Medo que alguém falou alguma coisa. Medo de que o esposo ou a esposa está agindo mal. Medo. E o medo te consome. E o medo te trava. E o medo te frustra. Às vezes você está arrumando já alguma confusão na rua por alguma coisa que você nem viveu. Medo. Medo de passar no vestibular, medo de alcançar o sucesso na faculdade, medo da escola, medo do professor, medo da matéria. Irmãos, não tenha medo, porque na tua frente está o Senhor, na tua frente está o Espírito Santo de Deus. Os sinais do Senhor estarão presentes na tua vida todos os dias em que você viver. A irmã que vai para assalto, vai em paz que o Senhor é contigo. Não tenha medo, irmãos, não tenha medo. A irmã que está começando a trabalhar, vai que o Senhor é contigo, seja feliz todos os dias que você viver. Nós estamos diante do Rei da Glória. Nós estamos diante de um Deus que fez os céus e a terra. Se você está em segurança, se você está alcançando a paz, se você está alcançando a união e você já está temendo que o mal revisite a tua casa, o Senhor repreende esses pensamentos agora no nome de Jesus, o nosso Senhor. Vai em paz, o Senhor é contigo e que na tua boca tenha a palavra de vida eterna. Está aqui os microfones, irmãos. Está aqui os microfones para as irmãs, para os irmãos. Eles não estão aqui para contar prova, eles estão aqui porque tem obra, tem livramento, tem confirmação na vida da igreja. Sejamos todos alcançados, abençoados por essa palavra e que por tudo nas nossas vidas o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Irmão Rodrigo, não agradeço. Servo de Deus virá à frente agradecer pelo culto em comunhão. Sim. Irmão Rodrigo, oração para as famílias da vítima do incêndio do bairro do Califórnia. Você ora aqui desse lado. Oração pelo irmão Josué que está enlutado. E tem um professor, chama Tiago,
Ele dá aula de iniciação esportiva para crianças. Ele só cuida de criança pequenininha. E o filho dele está com uma enfermidade grave. Então vamos orar por ele também. Em comunhão, igreja, busquemos a face do Senhor com oração no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória, glória a Deus. Senhor, nosso eterno Deus e nosso Pai celestial, nós nos ajoelhamos diante da Tua santa presença nessa manhã de domingo para Te agradecer porque o Senhor nos trouxe até a Tua casa, colocou em nós o desejo de estar reunidos para Te adorar, para Te louvar, ainda que todos nós sabemos que a Tua palavra viria, mas a Tua palavra é um mistério, muitas vezes ela nos aprova, outras vezes nos corrige, outras vezes desaprova as nossas atitudes, e é assim que o Senhor nos vai ensinando. Mas te damos graça, porque já foi concebido dentro do nosso coração o pensamento, a crença de que toda palavra da boca de Deus é boa, é viva, é eficaz. Isso já não é mais preocupação para nós, pois sabemos que todas as vezes que nos reunirmos no Teu nome, o Senhor falará com as nossas almas. Então temos que Te louvar por isso, Senhor. Não podemos deixar de agradecer, não só pela palavra, mas pelo nosso coração estar aberto para receber ela e crer nela e confiar na Tua palavra, que é como uma espada de 2 fios que vai até a divisão da alma e do espírito. O que ninguém conhece, a Tua palavra conhece, e o Senhor tem falado conosco. Te damos graça pelo culto, pela orquestra, pela comunhão maravilhosa desses músicos, organistas, musicistas. Nós vemos nisso também o poder de Deus manifesto dentro da Tua casa. E o Senhor habita no meio dos louvores. Queremos crer que tem anjos Teus aí junto desses músicos nessa orquestra. Bendito seja o nome do Senhor, porque a capacidade do homem, ela alegra, ela impressiona, mas só a presença de Deus que comove os corações. E ao ouvi-los tocar, nosso coração foi comovido, porque no som desses instrumentos tem a presença de Deus. Glória ao nome santo do Senhor. Idayamuia. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Te damos graças, Senhor, pelos testemunhos, enfim, por tudo que Tu nos tem dado, e muito mais pela Tua palavra, pois o adversário nunca vai aprender que a última palavra vem da boca de Deus. Se ele soubesse disso, ele nunca mais se levantaria contra nós. Mas se ele não se levantar também, o que teremos para contar para o Teu povo? Então te damos graça, porque todas as vezes que ele se levanta, é para cair, no nome do Senhor Jesus. E não é as minhas palavras, não são minhas palavras, foi a Tua palavra quem disse isso. Foi a Tua palavra que disse que não tenhamos medo. Foi a Tua palavra quem disse que sigamos em frente. Senhor, enche esse Teu povo da Tua glória, da Tua presença, Alamaia, de coragem, de alegria, de fé, de valentia. Levanta a cabeça do Teu povo, Senhor, e faze-nos olhar para Cristo, que é o nosso modelo. Bendito seja o nome do Senhor. E se em alguma coisa nós temos fraquejado, nos encoraja agora, no nome de Jesus Cristo, pelo poder da Tua palavra. O que quer que seja que precisamos enfrentar, já está vencido, no nome do Senhor Jesus. Bendito seja o Senhor. Oramos, Senhor, pelo filhinho do Tiago, que o irmão Enem ainda agora fez menção, que o Senhor possa tomar nas Tuas mãos. Nós não sabemos do que se trata, certamente, mas o Senhor sabe, conhece a aflição do coração dessa família. Quantas coisas bonitas Tu tens feito. Senhor, às vezes ficamos sem compreender, ó Deus, mas sabemos que tudo vem do Senhor. Quantas crianças enfermas. Tem misericórdia, Senhor. Põe a Tua mão e cura no nome do Senhor Jesus Cristo.
Ainda essa semana vimos uma grande fumaça que tomou conta aqui da nossa cidade, e foi esse incêndio ali no bairro do Califórnia. Senhor Jesus, tem misericórdia dessas famílias, tem misericórdia dessas casas, dessas pessoas que também perderam seus entes e as suas coisas, Senhor, os seus bens. No nome de Jesus, ajuda-os por caridade, e que o Senhor possa, ao seu tempo, ajudá-los a superar essa grande tragédia também. Entregamos a vida do irmão Josué nas tuas mãos, irmã Lourdes. Senhor, que estão passando por esse momento tão difícil, conforta os seus corações e ajuda-os, Senhor, também a em tudo entender que a tua vontade é santa, que a tua vontade é perfeita. Bendito seja o nome santo do Senhor Jesus. E nos ajuda também a clamar pelos teus filhos. Igreja de Deus, que nós possamos, por esta palavra que Deus nos mandou, prestem bem atenção nisso, irmãos. Imagine você num sol escaldante, com muita sede, e alguém te vem com um cântaro de barro, com água bem fresquinha, bem limpa, te dá uma sombra, e te dá um pouco d'água e um bocado de pão. Pensem nisso. Comam e bebam desta boa palavra que Deus mandou. Se você crê nessa palavra, dá um glória a Deus aí, irmão. Come, irmã, come, irmão. Bebe dessa palavra, ela vem de Deus. Alamaia, ela vem do Senhor. Foi a boca de Deus te dizendo que está contigo, irmão. O adversário não vai tirar nada do que é teu, foi o Senhor que disse. Ele, além de não te vencer, não vai levar o que é teu. Dá glória a Deus, irmão. E fica firme, Senhor, guarda a tua palavra nos nossos corações e faze-nos crer nela. Nessa semana, quando o desânimo vier, faze-nos crer que Gog, Magog e tudo que estiver contra nós já caiu no nome do Senhor Jesus. Abençoa as ofertas e as coletas e põe na vida do teu povo uma grande bênção que vem também das tuas mãos para nós. Abençoa a nossa semana e o culto logo mais à noite também. Te damos graças por tudo. Ao nome do Senhor Jesus, damos honra e glória para todos sempre e eternamente. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória ao Glória Criador. a Deus. Aleluia. Bendito é o teu nome, Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Agora, queridos irmãos, querida irmandade, na frente dos bancos nós temos envelopes a qual nós podemos oferecer as nossas ofertas, nosso dízimo, nossa contribuição voluntária ao Senhor através desse ministério da Congregação Cristã Apostólica. Se há entre nós algum irmão ou alguma irmã que precisa se valer de máquina de cartão de crédito e débito, basta se dirigir à portaria. Nós falamos de oferta porque tem um significado especial quando nós ofertamos ao Senhor. Não ofertamos ao irmão Wayne, irmão Rodrigo, a algum conhecido. Quando você faz a sua oferta nessa igreja ou em outra igreja que você frequente, mas você faça como se fosse uma ligação sua com o Senhor, tem mistério nas ofertas. Abra o coração. O fruto do amor da igreja volta em benefício da própria irmandade. É o momento que nós temos para fazer as nossas contribuições e qual nós convidamos que você possa abrir o seu coração. Enquanto a irmandade passa o cartão ali na portaria, quem se sente, chamemos um hino de despedida. Hino 40, vamos deixar preparado o hino 40. Glória a Deus. Glória a Deus.
Glória a Deus. Glória ao Senhor. Vamos agradecer as ofertas então, irmãos. Vamos levantar os nossos envelopes. Senhor, a Ti rendemos graças pela Tua preparação, pela Tua comunhão, pelo Teu amor sobre as nossas vidas. Graças Te damos pelos Teus filhos, as Tuas filhas, que nessa manhã, mais uma vez, ofertaram na Tua obra. Senhor, abençoe da onde saiu, permita que haja o prosperar da Tua mão sobre as nossas vidas. E os nossos irmãos, as nossas irmãs que não puderam ofertar, Senhor, surpreenda-os com uma grande bênção para que eles possam ter para ofertar todos as vezes que eles estiverem na Tua casa. Te somos gratos por tudo, por todo o amor, por todo o carinho, por toda a benção que Tu tem feito nas nossas vidas. Não que haja em nós merecimento, mas é no nome amado de Jesus, o Filho do Teu amor, que vive para sempre. Amém. Glória a Deus. Os irmãos passarão recolhendo as ofertas depois que terminarmos o santo culto. Não saiam do lugar até que seja... Bom, a irmã Cátia já está passando, recolhendo. Glória a Deus. Algum irmão, alguma irmã veio pela primeira vez na igreja hoje? Nesta igreja? Você? Sejam muito bem-vindos, viu? Aqui é a casa de vocês. Se alguma coisa saiu errado, pode reclamar com o Rodrigo. Aqui que possamos ser sempre uma família, tá? Então venham sempre, tragam os amigos, tragam os parentes, aqui que nós possamos sair daqui sempre renovados pelo Espírito do Senhor. Tá bom assim? Vamos agradecer o culto, querida irmandade. Que a santa paz de Deus, que o grato amor do Senhor, esse culto, os conselhos da sua santa e bendita palavra, permaneçam em nossos corações para sempre.